Povo de Deus, Salmo 124. Deus, nosso protetor e libertador, cântico de romagem. De Davi, no caso. Cântico de romagem, cântico de Davi. Já aprendemos muito tempo, não fazemos menção a isso, que os subtítulos não fazem parte, os títulos e subtítulos não fazem parte do original. E acabou que agora que eu me dei conta disso, né? Nós paramos um pouco de comentar aí os subtítulos, e aqui essa expressão cântico de romagem, desde o Salmo 120 até o 134, nós temos essa expressão cântico de romagem. Como é que está na tua Bíblia aí? É cântico de romagem? Ou cântico dos degraus? É isso? Ou cântico dos peregrinos? Nós não sabemos, os estudiosos não sabem exatamente o que significa cântico de romagem, mas alguns entendem que isso aí faz menção ao cântico que o povo de Israel fez na saída da Babilônia, quando eles foram libertos da Babilônia, até chegar a Jerusalém. Então, naquele percurso. Então, seria cântico do percurso da Babilônia até Jerusalém. Outros vai dizer que não é um cântico da Babilônia cantando até Jerusalém. É um cântico que era cantado quando chegava em Jerusalém, que no caso é um cântico chamado Cântico dos Degraus. É tipo uma subida, né? Acho estranha essa interpretação, porque eles foram para reconstruir o templo, né? Então, a não ser que ali ainda tinha as ruínas, né? E de alguma maneira eles tinham que subir. Então, em uma segunda interpretação é que lá tinha degraus para subir. Então é cântico dos degraus, porque quando chega no local da adoração, porque de repente vai adorar no percurso, ainda em terra estrangeira, vamos pensar assim, né? Eles vão adorar lá em Jerusalém. Lembra do Salmo, acho que é 127, né? Vai chegar lá, né? Que alguém pede, ou 36, 137, se não me engano. Aí eles pedem para adorar, né? Canta um pouquinho para a gente, como é que eu vou cantar se eu não estou na minha terra? É isso? Então aqui, o canto de romagem retrata um canto quando eles chegam na terra, que é lá em Jerusalém, no templo, tem um lugar que é de subida, tipo degraus, né? Aí sim eles começam a adorar a Deus pela libertação. Isso aí é uma das possibilidades, né, da interpretação. E o último seria o cântico realizado por todo judeu quando ele vai para a festa de Jerusalém, que ele era obrigado a participar da Páscoa, do dia de Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Eram três festas obrigatórias para todo o judeu. Lembre-se que em Atos capítulo 2, nós temos a menção da festa de Pentecostes, que é uma festa obrigatória, onde vários povos estão lá naquela festa obrigatória, e é ali que Deus inaugura a era do Espírito Santo a todos nós, né? Onde houve um fenômeno ali, língua como repartida como que de fogo, que ninguém sabe exatamente o que é aquilo, mas a verdade é que houve uma grande manifestação porque os peregrinos estavam lá, e é interessante você ver que a capacitação do Espírito Santo fazer com que os discípulos, os apóstolos, falassem na língua que aqueles estrangeiros, judeus que viviam em tudo quanto lugar da terra, que eles estavam espalhados, pudessem entender. Então são judeus que nasceram em outros lugares e, na verdade, aprenderam a língua desses outros lugares. Aí quando eles chegam para adorar, esses que estavam lá em Jerusalém foram capacitados pelo Espírito Santo a falar no idioma deles. Isso é uma coisa muito clara lá em Atos capítulo. Se teve também algum idioma estranho que pentecostais falam de língua dos anjos, isso aí é uma discussão à parte. Mas o que está é uma questão duvidosa. Mas o que está claro, que não tem dúvida nenhuma, é que ali o Espírito Santo capacitou o povo dele, o servo dele, a falar em outro idioma. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Se teve outra língua estranha, há uma dúvida. Mas que teve ali capacitação de idioma, não há dúvida nenhuma. Então, esse seria aí as possibilidades da interpretação dessa palavra
Romagem. Isso mesmo, deixa eu ver aqui. É Romagem, né? Que é do 120 até o capítulo 134, ok? Cânticos durante a trajetória da Babilônia até Jerusalém, ou cântico que era cantado só quando chegava em Jerusalém, em alguma parte que era subida até o templo, ou cântico que na verdade era cantado só quando faziam as viagens anual. E aí cada intérprete vai se basear aí no, em dessas possibilidades. E o Salmo desse 120, do capítulo 120 até o capítulo 134, o 122, 124, 131 e 133 são atribuídos a Davi, né? Mas já aprendemos que não se pode afirmar categoricamente que é Davi. Mesmo porque também se tiver a interpretação do pós-exílio, Davi nem existia mais, né? Se esse cântico é um cântico de quem saiu da Babilônia, não tem como ser cântico de Davi, que Davi estava morto. Não é isso? Ah, a única maneira de encaixar Davi aí seria nas festas anuais. Aí que é obrigado a ir a Jerusalém, mas aí o Davi já era rei, ele não ia a Jerusalém, ele estava em Jerusalém, sei lá. Bom, são tudo suposições, o mais importante é o conteúdo. Eu quero ficar aqui só no capítulo 124, versículo 1. Eu quero ficar só nisso aqui hoje. Que é, ah, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Interessante, eu já preguei sobre isso aqui uma vez. E aqui nós podemos colocar várias situações. Né? Você pode colocar, com certeza, você que está me ouvindo aí, pode colocar várias situações e colocar o seu nome aqui. Né? Ao de cara eu lembrei da nossa irmã Shirley Garcia, porque ela tem um filho chamado Israel. Né? Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Israel que o diga, que não fosse Deus em alguns milagres na vida dele, ele não conseguiria algumas vitórias que ele conseguiu por meio da oração dos pais, especificamente da mãe, Shirley. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Débora, que o diga, Débora Garcia, que passou momentos difíceis na sua infância, e se não fosse o Senhor ao lado da família, ao lado dela, não conseguiria. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a Janaína, Bruno, que o diga, porque se não fosse o Senhor, não teriam a vitória na causa da justiça, como teve. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Filipe e Cris que o diga, né? Especificamente Filipe, onde em um assalto, ah, o assaltante já estava decidido a o matar, e aí teve um livramento, o Senhor que diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a Cris que diga, porque teve momentos difíceis na, na gravidez de Deivin, e esperamos que esse cântico seja repetido nessa próxima gestação. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eu e Bianca que o diga, porque não teríamos resistido a tantas tempestades em nossas vidas, no ministério pastoral. E se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eu e Bianca que o diga, que senão não teríamos na nossa Sara, porque a Sara é um milagre, porque pela ciência, a Bianca seria impossível gerar uma filha. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, não teria Bianca conosco. E assim, nós poderíamos aqui citar várias e várias e várias e várias histórias e colocar aqui
O seu nome que você está me ouvindo aqui. O nome daquela irmã que teve aquele livramento de enfermidade. O nome daquela irmã que teve aquele irmão que teve o livramento no acidente. O nome daquela ovelha que passou por aquela cirurgia complicada. Não é isso? O nome daquele outro irmão que foi aprovado naquele concurso, naquela prova, e entende que foi a mão do Senhor que fez aquilo. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, que diga Primeira Igreja Batista em Corumbá, que diga povo de Deus, porque sem a mão do Senhor não estaremos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque se não fosse Ele ao nosso lado, não venceremos. Que tal você fazer um exercício e acrescentar aqui algumas coisas da sua própria experiência? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que o diga fulano ou ciclano, por causa disso, disso, disso. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, que o diga Beltrano, por causa disso. E que tal você acrescentar aqui nos comentários do nosso canal, e você que está ouvindo a nossa devocional, e que tal você acrescentar em nosso grupo de WhatsApp? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que o diga quem? Fala aí para a gente saber de quais são as pessoas que vieram à sua mente para que você possa substituir aqui e engrandecer o Senhor, reconhecendo que foi a mão do Senhor que fez isso. Coloque nos comentários, coloque aqui no grupo do nosso WhatsApp. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É o versículo 8. E com ele, que é o último versículo, eu encerro aqui. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.